Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje nós retomamos as nossas atividades normais, né? Porque depois dos seminários tão criativos e extraordinários que vocês apresentaram, a gente vai ter que... eu tenho que reconhecer que as aulas voltam àquela sintonia de antes, a normalidade, sem o mesmo entusiasmo, brilho e criatividade que vocês conseguiram desempenhar tão bem durante os seminários, né? E hoje a gente vai começar a falar justamente sobre um tema que ficou para ser dado antes dos seminários e em razão do acúmulo de trabalho a gente terminou falando, tendo só a condição de falar hoje, que é um dos temas, inclusive, dos mais relevantes, dos mais importantes dentro da nossa disciplina, que é a compreensão de norma jurídica. E vocês devem ter uma noção da importância desse tema, porque desde a primeira aula, desde a nossa apresentação inicial, dentro da nossa disciplina, e não apenas na disciplina de introdução, como em todas as demais disciplinas dogmáticas jurídicas, inclusive em todas as outras disciplinas do curso, vocês ou ouviram ou vão ouvir falar em norma jurídica. É como se a norma jurídica fosse o nosso instrumental diário, é como se ela, inclusive vocês que apresentaram os grupos, né, viram como ela assume uma menor ou maior importância, ou como ela tem uma conformação mais ou menos ampla de acordo com a variação de correntes científicas do direito, que compreendem o direito ou que estudam o direito, certo? Então, é justamente sobre a norma jurídica que a gente vai conversar hoje, né? E a gente vem logo partindo dessa ideia ou dessa proposta para uma provocação. O que é que vocês entendem como norma? Diga aí. Conjunto de regras, professor. Conjunto de regras. Quem foi que falou? Anderson. Anderson. Conjunto de regras. O que mais? Professor, acho que um preceito que prescreve alguma coisa que... Por exemplo, uma receita de bolo. É algo que prescreve alguma coisa, né? Como fazer um bolo. É uma norma? Talvez não, porque não se reveste de uma obrigatoriedade. O cumprimento não seria obrigatório. Perfeito. Então, a gente já vê aí uma outra característica da obrigatoriedade. Perfeito. Então, uma regra a ser observada numa loja maçônica é uma norma? Sim, só não é uma norma jurídica, mas não deixa de ser uma norma. Perfeito. Ou uma regra do jogo War, né, que todo mundo já jogou no veraneio ou não, né? Hoje em dia nem se joga mais isso, antigamente sim. Essa regra, esse conjunto de regras, como o Anderson falou, pode ser considerado norma? É a norma do jogo, né, no caso. Isso, normas esportivas. Perfeito. Eu estou falando em norma de uma forma geral, né? Não estou falando em norma jurídica. Muito bem colocado, muito bem observado, certo? Então, norma, quando a gente fala em norma, também a gente pode invocar a ideia de normalidade, né? de régua, né? Régua, inclusive, que tem a mesma origem etimológica de régula, de regra, né? De regramento, ou de regra, e que mais ou menos indica um caminho a seguir, certo? Então, a norma, portanto, ela indica uma direção, uma conformação de algo, que é justamente o comportamento humano, no caso do estudo da norma, como a gente está fazendo
aqui, né? Marcos colocou aqui regulamento, regramento, norma, normatividade. Andara falou em diretriz. Perfeito, é exatamente isso que a gente tem, essa compreensão de norma que a gente tem muito presente e que a gente vai começar a destrinchar a partir da aula de hoje. Se a gente fosse adotar um conceito, é muito perigoso falar em conceito porque a gente tem vários, né? A gente tem várias ideias, concepções diferentes, vocês mesmos visualizaram isso, comprovaram isso a partir das diferentes formas de visualização do direito a partir de uma ciência. Mas esse conceito, ele, de algum modo, ou em alguma medida, satisfaz a nossa pretensão inicial de compreensão da norma. A norma é um imperativo dirigido às ações das pessoas, de modo a regular as atividades dos sujeitos em suas relações sociais. Então, primeiro, as normas de que a gente vai tratar agora são obrigatoriedades, são mandamentos, são imperativos que são dirigidos às ações, aos comportamentos das pessoas. As normas, portanto, elas pelo menos as que a gente vai estudar, elas não tensionam a conformação do pensamento ou a conformação das ações animais, dos chamados animais irracionais, mas aos comportamentos humanos. E com que objetivo? Regulação, regulamentação, regramento, ordem, em um sentido mais amplo, né? Então, fazer com que haja uma ordem nesses comportamentos, em que esses comportamentos eles ocorram de forma a não prejudicar a própria dinâmica da sociedade, certo? Então, dentro dessa compreensão inicial de norma, a gente tem a ideia de modais deônticos. E aí, quando eu falo em deôntico, vocês podem se lembrar lá da filosofia de deontologia, né? Ou mesmo outras ciências utilizam também esse mesmo termo. O que seria deontologia? O que quer dizer esse deontos, né? Aqui eu estou me referindo. Vocês já ouviram falar de deontologia? Tem, por exemplo, a deontologia médica. Oi, Marina. Não, acho que é relacionado a uma obrigação, né? Um dever de seguir alguma coisa. Porque dos modais deônicos, eu lembro que eu estudei alguma coisa, era justamente as normas seguem esses 3 modais, né? Principalmente, que é a relação da proibição, a da obrigatoriedade e permissão. Geralmente as normas vêm proibindo alguma conduta ou permitindo alguma conduta, então seria mais uma questão de dever agir dessa forma, né? Um dever de agir como está numa norma, por exemplo. Exatamente. Então, a deontologia, ou por extensão, o que a gente está falando agora de modais deônticos, eles seguem a ideia de dever ser, né? Então, quando a gente fala em deontologia, a gente está fazendo a referência direta ao dever ser. E aí a gente, ao mesmo tempo, já resgata a importância do estudo da ética, que é o estudo também do dever ser, né? E dentro dessa compreensão dos modais deônticos, a gente vai colher, dentro de toda norma, pelo menos um desses modais, que é o da proibição, o da obrigatoriedade e o da permissão. Me deem aí um exemplo de regra, de norma, de princípio, de alguma coisa que vocês entendam como norma. Hoje estão impactados, né, pelo fim dos seminários. Estou pensando, professor. Porque regra. Tem tantas. Exatamente, são tantas que... Pronto, uma regra assim, pronto, com a palavra, é proibido pisar na grama, uma coisa assim, bem simples. É proibido pisar na grama, né? Então, qual é o modal deôntico que a gente encontra aí, de forma muito clara? Proibição, né? Proibição, perfeito. Quem é que poderia me dar um exemplo de uma regra que contivesse o modal da obrigatoriedade?
Tipo, na escola, você só entra na escola se você tiver de farda. Pronto. Então, é uma regra que estabelece uma obrigatoriedade. Ao mesmo tempo, e é por isso que eu digo que geralmente as regras têm tem pelo menos um desses modais, quando você estabelece a obrigatoriedade do uso da farda para ingresso na escola, ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Proibindo o acesso à escola de quem não estiver fardado. Né? Então, a gente tem, geralmente, bem mesclados esses dois modais. E uma permissão? Área para fumantes. Então, naquela área, você pode fumar. Você é obrigado a fumar? Não. Você é proibido de fumar? Muito menos. Você pode fumar naquela área. Perfeito. Se a gente imaginar uma realidade que está muito próxima nossa, que é das eleições, né? Me digam uma regra de proibição das eleições. Vamos ver se vocês estão assistindo, acompanhando os programas. É proibido Perfeito. fazer boca de urna. É proibido fazer boca de urna no dia da eleição e nos locais de votação. Perfeito. Uma obrigatoriedade. Obrigatório de máscara. Nessas Máscara. eleições a gente tem que usar máscara, exatamente. Mas geralmente nos anos anteriores a gente escolhia o exemplo, não, o voto é obrigatório, né? O voto é obrigatório. Só que ele é obrigatório para uma parcela da população, né? Para algumas pessoas o voto é facultativo e, portanto, se trata de qual modal deôntico? Por exemplo, Permitido. a permissão, perfeito, né? Então, aquelas pessoas com idade elevada ou os adolescentes entre 16 e 18 anos, como eles não são obrigados, nem tampouco proibidos de votar, né? Desde que sejam alistados, eles são permitidos de votar. E, portanto, a gente está falando do modal deôntico da permissão, certo? A permissão é como uma prerrogativa, uma faculdade, né, que a gente pode exercer ou não, mas pelo menos está ali garantido esse direito, ok? Entendida essa permissão inicial? Bom, isso, quando a gente fala em deontologia, obviamente a gente já vai fazer uma ligação com a questão ética. E isso é importante, pessoal, para nos fazer refletir sobre a própria necessidade de sempre atrelar o estudo da norma, e a norma jurídica da forma mais especificamente, com a própria ética. Então, os regramentos, ou as obrigatoriedades, as proibições, elas não deveriam, pelo menos, se afastar da questão ética, ou da importância da ética norteando ou fazendo refletir sobre o que deve ser proibido, o que deve ser permitido, o que deve ser obrigado a todos os destinatários da norma, certo? E vejam que, nesse ponto, a norma jurídica guarda uma semelhança com as demais outras normas, que é justamente a ideia de proporcionar o conhecimento e o bem, né? O conhecimento e a realização do bem, né? Como são diretrizes da ética como um todo. Há, inclusive, quem, partindo dessa ideia, né, da importância da ética dentro da norma, do estudo da norma, defenda que não existem normas técnicas. Essa expressão normas técnicas, né, como a gente vê, por exemplo, na ABNT, ela não é adequada. E por quê? Isso aí, por exemplo, é definido por Nelson. Porque, de fato, a chamada norma técnica, ela não vincula, né? Se vocês observarem, por exemplo, a gente está fazendo trabalho científico, ela tem que seguir as normas da ABNT em relação à citação e tal. Sim, mas se você não seguir, você pode não seguir a ABNT e ter um novo sistema de
um novo sistema de citação, um novo sistema de referência, né? Ou mesmo de espaçamento. Isso a gente percebe, por exemplo, quando a gente se depara com as diferenças entre as exigências dessas normatizações nos diferentes programas de pós-graduação no país, né? Então, alguns seguem a risca a BNT, outros nem tanto, tem uma situação própria, né? Às vezes porque seguem a BNT que já foi modificada e assim por diante. Então, na verdade, as normas da BNT vocês vão poder redarguir. Mas quando a gente tem um projeto arquitetônico, por exemplo, e eu preciso que ele seja aprovado por uma instância pública, existe uma obrigatoriedade de observância da ABNT, porque senão eu não teria uma garantia de que aquele prédio, por exemplo, fosse ruir por não ter obedecido esses cuidados técnicos. Só que a obrigatoriedade não vem da ABNT, e sim de uma outra regra prevista num ato normativo, e esse sim é obrigatório, que prevê a adoção daquelas chamadas normas técnicas, né? Mas isso não é o mais importante. A grande importância aqui é debater a necessidade de a gente sempre lembrar, da gente sempre trazer à memória que as regras elas são formuladas para atender um determinado fim e que deve ser o aprimoramento da conduta, do comportamento, o aprimoramento da própria organização social em que se insere o direito. Pelo menos assim deveria ser, certo? Tranquilo até aqui? Bom, a gente viu, então, um traço que aproxima as diversas normas, né, da chamada norma jurídica. Mas agora a gente precisa apontar algo que diferencia a norma jurídica das demais normas, que é justamente a possibilidade de aplicação forçada da sanção, né, pessoal? Se a gente imaginar, por exemplo, as normas de etiqueta, elas, você pode dizer, mas no restaurante fino, se a pessoa não se portar de maneira adequada, você pode ser expulso ou sofrer alguma, você ser vítima de olhares de reprovação, mas a sanção, ela não pode ser obrigatoriamente aplicada. Então, existem convenções, mas a organização da sanção, ela só vai atingir seu grau ótimo, né, perfeito, no âmbito da norma jurídica. Em nenhuma outra norma a gente tem essa possibilidade de aplicação forçada. Vejam o que acontece com as normas morais. Eu tenho um comportamento humano que é o de generosidade. E aí, quando eu sou generoso com alguém, eu posso esperar, por exemplo, a gente já falou sobre isso quando estava tratando da própria distinção entre direito e moral, que o direito se caracteriza pela bilateralidade atributiva. Quando eu sou generoso com uma pessoa, eu posso esperar, pelo menos, eu criar uma expectativa de gratidão. Mas essa pessoa, por vários motivos, pode não ser grata a mim. Então, Jesus, por exemplo, curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Então, a gratidão não é algo que se possa esperar de forma obrigatória. Portanto, justamente porque falta a norma moral, essa obrigatoriedade da aplicação forçada da sanção, certo? Então, a gente vai observar, por exemplo, então, que a possibilidade de aplicação forçada da sanção é justamente o que alguns autores falam de autorizamento, né? Autorizamento, portanto, que é próprio da norma jurídica. Ok? Tranquilo? Falando na sanção, então a gente vai tratar justamente da sua definição, da sua compreensão, né? Apesar de a gente já ter se referido à sanção em momentos anteriores agora da nossa disciplina. O que é sanção? Existe um sentido que talvez esteja escondido, né, o que vocês tenham escutado
em outras ocasiões ou em contextos diversos. O sentido que a gente está tratando aqui, e é importante frisar, o sanção com cedilha, né, pessoal, porque o sanção com S é o do personagem bíblico, a sanção, ela imputa outra ação àquele que descumpre o comando primário da norma jurídica. Mas vocês, antes da gente entrar nesse conceito especificamente, vocês já se depararam com a utilização dessa mesma expressão, dessa mesma palavra sanção, de outra forma no âmbito do direito? Professor, sanção como pena, né? Assim, como se fosse sinônimo da aplicação da pena no direito penal, por exemplo. Certo, está dentro desse nosso conceito aqui. Mas existe um outro também com significado jurídico próprio. É o de... Sanção de uma lei promulgada, né? Uma lei, por exemplo. Exatamente. Sanção é como se fosse o quê? A gente vai ver isso mais adiante. A sanção, como a lei é aprovada pelo parlamento, pelo órgão legislativo, e em algumas situações ela depende de uma sanção do chefe do executivo, né? Ela pode receber a sanção ou pode ser vetada em alguns termos. Se for vetada, ela volta para o legislativo para analisar, para avaliar aquela derrubada, certo? Aquele veto. Então, a sanção é como se fosse a aprovação do chefe do executivo daquela lei que é votada pelo parlamento num sistema, né, para aperfeiçoar esse sistema de freios e contrapesos. Porque caberia ao chefe do executivo também fazer um controle de legalidade ou constitucionalidade daquela própria lei que foi votada pelo parlamento, se não foi feito de maneira adequada na instância legislativa. Mas não é dessa sanção, pelo que vocês estão vendo, que a gente vai tratar aqui, e sim da sanção como vocês colocaram aí, como pena, como consequência do descumprimento de uma obrigação, né? Então é por isso que a gente fala aí, imputa outra ação àquele que descumpre o comando primário da norma jurídica. A gente vai ver mais adiante o que é que vem a ser comando primário, comando secundário da norma jurídica, porque a gente vai observar como é que se dá a formulação lógica da norma jurídica. Mas, por enquanto, eu queria que vocês imaginassem que o comando primário seria o conteúdo do modal deôntico, né? E o comando secundário é justamente a sanção, certo? E na sanção, a gente tem alguns atributos, algumas características. Primeiro, o fim da sanção é garantir. Vejam só como ela muda a finalidade de acordo com o que mudam também os modais deônticos. Garantir que as proibições e as obrigações, esses dois modais deônticos, sejam cumpridos e também que as permissões, o terceiro modal deôntico, não sejam impedidos. Então, vamos supor, a gente falou aqui da obrigatoriedade do voto. Qual é a função da sanção? Qual é a finalidade da sanção nesse caso? Impedir garantir que o voto seja exercido, porque é uma obrigação de todo cidadão, certo? Ou se eu tenho a proibição da boca de urna, qual é a finalidade da sanção? Impedir que as pessoas façam boca de urna, porque se elas fizerem, elas estão sujeitas a uma sanção. E se eu estou diante daquela situação, eu tenho 16 anos, eu estou alistado, mas a lei não me obriga a votar nessa eleição. O que é que eu devo fazer? Como é que se aplica a sanção? Se eu, no dia da eleição, acordar, não, hoje eu quero exercer meu papel de cidadão, e aí chego na sessão eleitoral todo animado, com meu título de eleitor, minha caneta própria, máscara, todo adesivado também, que é permitido, e uma pessoa diz, não, aqui o seu voto não vai ser colhido, não, porque você não é obrigado a estar aqui. Então, o que é que você está fazendo aqui, meu amigo? Vá curtir a praia, vá aproveitar a sua vida, vá assistir as séries do Netflix. Mas a lei garante
a possibilidade de votar aquela pessoa. Portanto, a sanção ela está aí presente para impedir, então a sanção se aplica, portanto, a quem queira impedir a possibilidade de agir de acordo com essa própria lei, certo? Então, a sanção, portanto, está direcionada àquele que impediu, inclusive prevendo como pena, como crime essa conduta, certo? Tranquilo? A sanção também, ela vai se dirigir, né, obviamente, ao ser humano, né, ao sujeito. Mas ela pode atingir, vamos dizer assim, instâncias diversas. Ela pode atingir, por exemplo, a própria pessoa. A sanção penal, via de regra, nos dias de hoje, ela se dirige à pessoa. Mas, se bem que a gente tem que considerar uma certa modificação do direito penal de hoje para evitar, por exemplo, o fenômeno do encarceramento, do atingimento do bem mais precioso do ser humano, que é a própria liberdade. Então, isso vem mudando um pouco. Mas, obviamente, quando a gente fala em prisão, em reclusão, em detenção, é a própria pessoa que está sendo objeto dessa sanção. Ou, quando a gente fala em trabalhos forçados, não é uma sanção permitida no nosso ordenamento jurídico. Ou, no caso mais extremo, a morte, né, a pena de morte. A sanção, obviamente, se dirige à pessoa, certo? Ou como já houve no passado, os açoites, né, as torturas, obviamente era a própria pessoa que estava sendo atingida. Mas a sanção também pode atingir bens dessas pessoas, né? Então, quando a gente observa a sanção, inclusive, que está prevista no direito penal, prestações pecuniárias, né, ou multa, que está prevista em boa parte dos crimes, principalmente os crimes patrimoniais, ou qualquer outra sanção que vá atingir o patrimônio, os bens de determinado sujeito que descumpre aquela norma, ela vai estar incidindo sobre os próprios bens, né? O arresto, sequestro, muitas vezes a desapropriação são decorrentes, em algumas situações, de sanções que vão incidir sobre esses bens, certo? Mas também a sanção pode incidir sobre os atos jurídicos. Como é que isso pode se suceder? Alguém tem ideia? A suspensão de um ato normativo, professor, numa questão, por exemplo, de constitucionalidade. Perfeito. Então, quando um ato normativo infraconstitucional for tido como inconstitucional, esse ato ele é tornado nulo ou revogado, dependendo da situação, a partir justamente da previsão dessa sanção, certo? Então, é o ato jurídico que ele é maculado, é o ato jurídico que é atingido a partir dessa sanção, certo? Perfeita a colocação. Bom, ainda no âmbito da sanção, é preciso que a gente estude os chamados elementos intrínsecos da sanção, porque a sanção ocorre em dois momentos diversos. No primeiro momento, a sanção ela está prevista como uma possibilidade, é como a espada que está suspensa, né, mas ainda não repousa sobre a cabeça, sobre os ombros de quem descumpriu a norma. Então, ela tem um efeito, como a gente colocou aí, psicológico, de prevenção, de evitar que as pessoas, vendo as consequências jurídicas dos seus atos, que é a incidência da sanção, elas dizem, não, eu não vou por esse caminho porque eu posso me sujeitar a uma pena e isso não é agradável, eu quero evitar justamente essa incidência. Então, antes mesmo de eles cometerem algum fato, a sanção está lá prevista e, portanto, está nesse aspecto, está revelado esse seu aspecto de coercibilidade, certo? Mas uma vez que mesmo estando prevista a sanção, nesse aspecto, vamos dizer assim,
abstrato, eu não atender a essa recomendação, ou melhor, a essa obrigatoriedade normativa, eu venha a descumprir esse preceito primário, então eu faço com que a espada efetivamente repouse sobre minha cabeça, sobre meus ombros e me submeto à aplicação forçada da sanção. Ou seja, a violência que é monopolizada hoje pelo Estado, ela vai incidir efetivamente, ela vai incidir com toda a sua força, né, revelando a função não mais preventiva, mas uma função punitiva da sanção. Então, por essa razão, pessoal, é que a gente diz que o direito ele é necessariamente coercível ou coativo, dentro do que a gente já estudou, inclusive. O que caracteriza o direito? A coercibilidade ou a coatividade? O que está sempre presente. Vocês estão respondendo aqui... porque eu não estava apresentando, né? Eu estava falando aqui, passando e não estava apresentando o slide, né? Bestalhado. Deixa eu ver como é que vocês responderam aqui. Coercibilidade. Por que coercibilidade? Marcos, Tiago também, coercitividade. Professor, nem sempre Foi a não. gente chega a aplicar a sanção, né? Às vezes a gente fica realmente somente no plano psicológico mesmo. A coercibilidade. Exatamente, Matheus. Porque a coatividade, portanto, ela não está sempre presente, né? Porque em alguns momentos eu vou cumprir a norma, por exemplo, eu estou cumprindo aqui a obrigatoriedade de dar aula para vocês, né? Então, eu estou cumprindo e a sanção, até onde eu saiba, não está repousando sobre os meus ombros, certo? Por temer justamente esse uso forçado da sanção prevista aos faltosos. Ok? Então, exatamente, o Marcos está colocando aqui, porque tem vezes que o direito é aplicado espontaneamente, é cumprido espontaneamente. Perfeito. Certo? Vou voltar à apresentação aqui, agora sim. Não sei se vocês viram esses slides anteriores. Bom. Agora a gente vai tratar exatamente da formulação lógica, né? Então, e essa é uma parte que requer muita atenção, porque geralmente, em muitos momentos, a gente trata de norma jurídica o que de fato não é norma jurídica, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é a distinção entre enunciado normativo e norma, certo? Quando a gente fala em lei, por exemplo, lei não é a mesma coisa de norma. Por quê? Por que que lei não é a mesma coisa de norma? Professor, tá esperando eu responder, o pessoal tá tão calado hoje. Pois é. Mas eu acredito que assim, a lei seria o texto normativo em si, enquanto seria o que a gente extrai da lei, né, algo assim. Exato. Algo A lei, desenvolvendo o que você já falou, mas é nesse sentido, a lei muitas vezes contém diversas normas, certo? Então a gente vai ter lá na lei vários enunciados normativos que podem compor uma norma jurídica, certo? Então, por exemplo, se a gente imaginar o exemplo, inclusive, que eu vou colocar aqui para vocês.
como atividade prática, certo? Vamos supor que eu vá comprar, eu esteja procurando uma casa e vou comprar uma casa. Eu tenho um artigo lá do Código Civil, né, o artigo 107 do Código Civil, que diz o seguinte: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, eu que declaro a minha vontade de comprar, e uma pessoa que eventualmente vai declarar a vontade de vender esse imóvel que eu estou almejando, que eu estou de olho, né? Para que essa declaração de vontade tenha validade, a lei está dizendo aí que não precisa ter uma forma especial, a não ser quando a lei expressamente a exigir. Então, quando você vai comprar pipoca, né, no cinema, só para eu ficar com saudade desses tempos, quando eu ia comprar pipoca no cinema, não havia a necessidade, ninguém até hoje me cobrou firmar um contrato escrito, né, dizendo que naquele dia eu estava pagando tantos reais e a pessoa se comprometia a me dar uma pipoca com tais características e prevendo a sanção em caso de descumprimento, não. Porque para essa transação a lei não exige uma forma especial, certo? Agora vamos ver um outro enunciado, que é o do artigo seguinte do Código Civil, o artigo 108. Ele diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Então, se eu estou negociando um direito real sobre imóvel, no caso, a propriedade de uma casa, que tenha valor superior a 30 vezes o salário mínimo, ou seja, hoje mais de 30 mil reais, então eu que quero ter uma casa com mais de valor superior a 30 mil reais, eu vou precisar observar o quê? A escritura pública. Por isso que quando a gente vai comprar uma casa com valor superior a 30 salários mínimos, eu não posso fazer um contrato dito de boca, né? Eu até posso fazer, mas eu não tenho a garantia total do ordenamento jurídico para os meus interesses, certo? Eu posso ter uma garantia em relação à pessoa que me vendeu, alguma garantia decorrente da posse que eu venha a tomar da casa, mas eu não tenho tanta garantia quanto se eu seguisse, ou se eu considerasse a realização do contrato de acordo com o previsto na própria lei. Ok? Professor? Oi. Professor? Pois é. Oi, não. Boa noite. Boa noite. Já cheguei, já dado um dia, já tarefado aqui demais e outras coisas. Deixa eu me dar um exemplo aí nesse particular. Pois não. Uma tia minha vendeu um imóvel em esse bairro Novo Natal, em Areia Preta, né? E ela vendeu, na verdade, no ano 2013. E quando foi cerca de 7 meses depois, ela morreu. E passou o tempo, eu não tinha conhecimento de nada, o meu pai muito assim, não tinha conhecimento também, enfim. Passou-se. Quando foi, já agora no ano 2019, um primo meu me falou que o valor do imóvel teria sido 180 mil reais. Aí eu fui investigar, procurar onde foi que foi parar o dinheiro. Em suma, uma pessoa comprou o imóvel, fez um contrato formal, no cartório, aquela coisa toda, disse que tinha comprado por 150 mil, na verdade, pagou 40 e não fez a documentação oficial, até porque não está de acordo com o que é normal. Resumindo, eu, assim, agora estudando direito e um pouquinho mais conhecedor de alguma coisa já do que os meus familiares, entrei com ação na justiça e
graças a Deus, o andamento está muito bom. Ou seja, essa parte é essencial. E isso me levou a que, no futuro, eu venha trabalhar, pelo menos conscientizando as pessoas do que tange a regularizar os seus imóveis. Se o senhor perguntar, talvez, aí na sala, aos seus colegas, qual dos familiares deles tem a regularização oficial de suas escrituras públicas, acredito eu, possa ser claro que todo mundo tenha, mas é muito raro, porque a maioria das pessoas prefere a escritura pública, que não tem valor oficial, do que gastar um pouco mais para ter escritura particular. É o contrário. Às vezes faz a escritura particular e não registra no cartório de imóveis, né? Não tem a escritura pública. Mas, José, o que você falou é verdade. Inclusive, esse é um dos temas ou que deveria ser frequente no debate da eleição municipal. Porque eu vejo, vez por outra, alguns candidatos se pronunciarem sobre ele, que é a regularização fundiária. Quando a gente fala em fundiária, né, pode ser até que sempre se remeta à ideia da reforma agrária, da ocupação dos campos, mas, por incrível que pareça, como você mesmo falou, uma grande parte dos imóveis urbanos está absolutamente irregular nos seus registros junto ao cartório de imóveis. As pessoas têm, às vezes, as casas há muitos anos, há muitas décadas, vai passando de geração em geração sem a regularização, e isso termina depois trazendo problemas, porque o Marcos está colocando aqui, abandonado, devendo mais IPTU do que o próprio valor do imóvel, exatamente, Marcos. Justamente porque falta esse é um dos problemas que estão presentes, né? Aqui já estão fazendo propaganda, não vou citar o nome dos candidatos, né? Mas é um debate que a gente vê muito vivo no âmbito das eleições municipais, né? Marcos está falando aqui, o Centro Expandido de São Paulo, perfeito. Então, vejam que é um debate importante, certo? Isso tudo por quê? Porque as pessoas não têm o cuidado de observar essa prescrição normativa. Voltando à compra da minha casa, né, que eu revelei para vocês, tem um valor de mais de 30 salários mínimos, eu já observei o artigo 107, já observei o artigo 108, e aí me deparo com o artigo 166, que diz o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. E aí eu pergunto a vocês, qual é a norma jurídica? Qual é a norma jurídica de que eu estou tratando aí? Eu só acredito que seja a primeira, né? Porque a segunda tem um teor bem mais de coação mesmo, de anulação, de uma sanção, do que... Então, no caso, somente o artigo 107 é norma jurídica. Os outros são o quê? Sim, no caso, o 108 também. 108 também. Cadê a sanção aqui do 107? Não, o que eu falei foi aquela norma que anula a validade do documento jurídico quando não tiver em conformidade com a lei. Certo. Isso aqui é o quê? O 176. Isso. Esse artigo 176, inciso 4, seria o quê? Eu não vejo a resposta no chat, viu? Só para adiantar. Vocês vão ter que se pronunciar, que eu estou vendo aqui só a tela que eu estou mostrando para vocês. Tem que falar com o microfone, quem estiver respondendo. Professor, não é tudo Oi. lei, não? Não é tudo, não. Pois é. Todos são enunciados da mesma lei, inclusive, do Código Civil. Mas você lembra que a gente tinha
observado que toda norma jurídica ela parte de um modal deôntico de obrigatoriedade, proibição ou permissão, né? Qual é a norma jurídica nesse caso? E eu tenho que ter também uma sanção. Nesse caso aí, como é que eu vou construir essa norma jurídica? Se eu fosse explicar para, no caso do José, sua tia fosse viva e você disse, não tia, agora eu sou estudante de direito, né, estou vendo que a norma que vai ajudar a senhora a resolver esse problema é... O que é que você ia dizer a ela? Para mim pronunciar? Se pronunciar? Sim. Sim, é porque, como eu tinha falado, aí acho que os colegas, por isso que eu botei alguma coisa aqui no chat. É o seguinte, na verdade, e ainda tinha aí alguns agravantes. Eu, se soubesse disso, eu tinha... Porque eu sempre fui curioso em algumas coisas, e por incrível que pareça, antes de estudar direito, eu já li algumas coisas. Ela ainda estava doente e morreu de câncer. O que foi feito? A mulher, ela alugou o prédio, a mulher, quando foi 4 meses depois, a mulher supostamente comprou, e depois de alguns meses ela morreu. 2 dias antes ela foi no IPTU para passar, a Secretaria de Tributação passou o IPTU para ela, né? E, ou seja, eu organizei documento e tudo. Eu faria daria um parecer, uma orientação no que tange a realmente ter esse cuidado, né? Porque... Não, mas ela disse, mas José, eu quero saber o seguinte, qual é a norma jurídica que vai me socorrer? Qual é a norma? Diga o que é que eu devo fazer, a norma jurídica que vai ajudar a resolver o meu problema. Ela quer a norma jurídica. Baseado no Código Civil aí, que o colega até fez referência aí. Certo. No que tange ao negócio, o juiz ser revestido realmente de legalidade, tem que estar prescrito em lei. Né? E outra, nesse caso particular e outros que tem, na verdade, o mais assim é que ele não prescreve. Por exemplo, eu soube também que a minha avó era dona da água mineral Santa Maria, que é da cidade de Parnamirim, algo muito famosa. Rapaz. E que ela vendeu esse terreno há muitos anos atrás. Aí até agora, eu, conversando até com um advogado, disse, eu vou procurar investigar onde é que está essa documentação. Eu sei que a advogada já morreu, era muito famosa, talvez o senhor tenha conhecido, Benedito Saraiva, de Parnamirim. Era muito... Eu estou vendo, agora eu estou começando a perceber a razão de você ter feito direito, viu? Você veio resolver os problemas das pendências jurídicas de toda a família. E outras. E ficar rico. Não é contando história fiada de carochinha, não. Veja só, professor. Eu estou até com medo. Eu soube que o meu pai é filho de um senhor que é dono já morreu, dono da questão de uns engenhos na cidade de São José do Mipibu. Imagina aí. Ah, meu Deus. Eu estou até com medo de investigar uma série de coisas, porque senão... Mas é vai verdade. Atrás, vai investigar, que a gente tem que ir atrás da verdade. Professor, o senhor poderia passar de novo todas as... Vocês estão vendo aí, né, os slides? Bom, a gente começou com o artigo 107, que diz o seguinte, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Aí eu tenho o artigo 108 do Código Civil que diz, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a transferência dos direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. E aí eu tenho um terceiro enunciado que diz, é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. E aí a proposta para vocês é, qual é a norma jurídica? Não é qual é a música, não. É qual é a norma jurídica. Essa questão da nulidade, talvez porque ela, de certa forma, ela traz a questão da sanção, que seria tornar o ato nulo.
Certo. Então, vamos formular a norma jurídica? Se a gente fosse formular assim, se eu tivesse na próxima, formule a norma jurídica aplicável nesse caso. Eu tenho que usar um modal deôntico e eu tenho que prever também a sanção. É proibido formular negócio jurídico diferente de forma prescrita em lei. Não sei, alguma coisa assim. Sob Perfeito. pena de tornar o ato anulável. É proibido. Isso. Sim, É proibido. pronto. Nesse caso, é proibido fazer transferência de direitos reais sobre imóveis de valores superiores a 30 vezes o salário mínimo sem... Calma. Ou, para facilitar para vocês, é obrigatório. Sim, verdade, tem obrigatório. É obrigatório a escritura pública quando se tratar de transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, sob pena de não haver o negócio jurídico. De ser tornado nulo. Perfeito. Né? Então, vocês veem aí um modal deôntico e uma sanção. Mas observem que a gente, para construir essa norma, precisou de quantos preceitos? 3. Né? Então, a gente tem o artigo 107, o artigo 108 e o artigo 166, inciso 4 do Código Civil, conjugados para fazer uma norma jurídica que tenha o modal deôntico e a sanção. Certo? Por isso é que a gente faz a distinção entre enunciado normativo, que são textos, e a norma jurídica. A norma jurídica ela é construída a partir dos enunciados. Muitas vezes ela é construída a partir de vários enunciados. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês já devem ter visto como é o Código Penal, né? A parte especial do Código traz os crimes em espécie. Não sei se vocês estão vendo bem aí, ou está muito pequeno. Olha só, artigo 121. É o primeiro crime lá da parte especial do Código, tem dizendo assim: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Qual é a norma jurídica? É proibido matar alguém. Sob pena de reclusão de 6 a 20 anos. Perfeito. É exatamente isso. Eu tenho, portanto, 2 enunciados normativos, né? O que se chama preceito primário, que é a descrição da conduta tida como ilícita, no caso do Código Penal, e o preceito secundário, que é justamente a pena, a sanção penal, que é a previsão de reclusão de 6 a 20 anos. Você junta o preceito primário com o preceito secundário, constrói a norma penal. Certo? Compreendido? Sim. Professor, é como eu costumo falar, a lei é a fonte da norma, né? É a partir da lei que a gente extrai. Exatamente, perfeito. A lei, e a gente já viu também, não só a lei, né? Existem outras fontes normativas, como a Constituição, né, decretos, leis complementares e ordinárias, e outros mais. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Agora, acerca da formulação lógica, que a gente viu que vocês veem que também, inclusive, há uma distinção entre a norma civil e a norma penal, né? Nessa formulação. A norma penal, como ela tem que ser mais clara, mais evidente, mais facilmente perceptível, ela é colocada nesse esquema, né, de preceito primário e preceito secundário, para que o destinatário da norma e o aplicador da norma penal, no caso concreto, ele possa analisá-la de forma mais franca, de forma mais fluida, né? Justamente por causa das suas consequências mais graves. Certo? Tranquilo? Professor, essa questão da construção da norma é uma coisa que a gente chega a aprender, assim, por exemplo, numa disciplina dogmática, ou a gente tem que fazer mesmo por intuição, assim, ao longo do curso a gente vai pegando na prática?
Não, o que eu quero mostrar para vocês é que, para a construção de uma norma, a gente não pode se ater ao primeiro texto que você encontre, né? Por exemplo, vejam, toda a celeuma em torno do chamado estupro culposo, né, que a gente discutiu nas aulas anteriores, né, no caso de Mariana Ferrer. Como é que se constrói aquela ideia de homicídio culposo, ou, aliás, de estupro culposo? A partir da conjunção de vários enunciados normativos previstos no Código Penal. Eu tenho lá um enunciado normativo que prevê o estupro. Eu tenho lá um enunciado normativo que prevê o estupro de vulnerável. E aí eu tenho um enunciado normativo que prevê que os crimes só são punidos a título de culpa se houver previsão expressa, né? Houver expressa previsão. E tem um enunciado dizendo que eu só posso, no caso de erro quanto às circunstâncias do crime, né, quanto aos elementos típicos do crime, eu só posso punir a conduta a título de culpa, certo? Eu junto tudo isso para, no caso concreto, aplicar a norma de que não há previsão no nosso ordenamento jurídico de um estupro ser punido a título de culpa, certo? Então, talvez esse nosso estudo, essa nossa reflexão inicial, seja justamente para... Vocês não vão, no caso concreto, dizer qual é a norma jurídica. Não, isso não importa. O que importa é a reflexão que vocês têm que fazer agora de que não se devem prender apenas a um simples enunciado normativo. Porque, às vezes, existem outros enunciados que devem ser também coligados para que você construa uma norma jurídica mais rica, mais consentânea, mais adequada ao caso concreto. Certo? Professor, Pois não, Zé. eu até, nesse momento, eu estou um pouco aqui emocionado, no sentido que eu sou professor há muitos anos, só 23 anos eu tenho aqui. E sempre fui observador de muitas coisas, e em termos da universidade, eu confesso ao senhor que eu observo muita forma dos professores, né? Inclusive tem um que eu já até pensei em denunciar na ouvidoria, porque ele erra muito nas atividades de cálculo. Mas, não... Ô, rapaz, não faça comigo não, eu sou de humanas. Aí onde é que eu quero chegar para dar 2 exemplos aí em relação ao tópico, né? O senhor está de parabéns, porque tem nos levado, na verdade, a uma reflexão muito ampla. Eu já disse isso anteriormente. Porque, muitas vezes, eu não tendo aqui com quem falar, porque sou eu e a minha esposa, eu chamo ela e mostro o quanto é importante a gente estudar, não é missa de corpo presente, não, com alguém que sabe. Ou seja, essa amplitude dos questionamentos. É tanto que nessas simples perguntas que o senhor faz aí, nos trabalhos, meu Deus, eu fico lutando para ver se eu entendo. E quero escrever muito, mas fico escrevendo pouco. Mas vamos lá. Na questão aí do homicídio, o senhor colocou aí uma parte do parágrafo, né, do Código Penal. Isso. Eu estou com ele aberto aqui, e sabe o que aqui diz aqui no inciso 1º? Veja só, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, até isso tem, ou seja, a questão de redução de pena, dependendo de um ponto mais à frente do inciso, né? Pois é muito curioso, Alessandro, você falar sobre isso e assim, a complexidade, né, do direito. O homicídio talvez seja o crime com a prescrição, com a descrição, né, com o enunciado mais pobre, no sentido de usa 2 palavras, matar alguém, né? No entanto,
talvez seja, se vocês observarem, pegarem qualquer livro de direito penal, muito provavelmente vai ser o crime com o maior número de páginas escritas sobre ele, né? Porque nesse matar alguém há tanta discussão, né? Não por acaso os crimes de homicídio, né, os crimes de homicídio doloso, eles são submetidos a júri, porque há muito a se discutir, né? E se você observar aí, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, quando for tratar da teoria de Friedrich Miller sobre a norma jurídica. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, quem é que diz o que é relevante valor social ou moral? Está escrito na lei em algum lugar? Não. Ou sob o domínio de violenta emoção. O que é essa violenta emoção? Está escrito na lei em algum lugar? Não, pouco. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Logo em seguida, é 1 minuto? São 3 minutos? São 12 minutos? É 1 hora? Pode ser no dia seguinte? Está escrito na lei em algum lugar? Não. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa redução de 1/6 a 1/3 é muita coisa, né? Quem é que vai definir? É o juiz, de acordo com o dia que ele acordou naquele dia de mau humor e tal, e vai reduzir a pena só de 1/6? Ou ele está muito benevolente, querendo fazer bem para todo mundo, vai reduzir em 1/3 a pena. O que é que vai definir essa redução? Aí a gente vai para um outro artigo do Código que vai dizer como é que o juiz vai definir a pena final aplicável. Então vejam como, se a gente olhasse só esse parágrafo, ele diria muito pouco da complexidade do crime a ser analisado, certo? Então, por isso que é importante a gente observar que uma norma jurídica, ela é construída a partir, muitas vezes, e essa é a regra, de muitos enunciados normativos. O direito penal é impressionante. Quando eu vim para uma promotoria criminal, e aí muitas vezes a gente diz, não, a atividade criminal é muito simples, né? Então, assim, é só ver se o cara cometeu, se não cometeu, não existe muita discussão sobre aquele crime e tal, mas vocês não imaginam quantos a gente tem que se desdobrar em um fato, num caso concreto, para tentar equilibrar, aquilatar o quanto de pena, se o cara realmente vai ser condenado, que ele deve se submeter, por exemplo. Certo? Então, realmente é uma realidade muito complexa, essa do estudo da norma jurídica. Certo? É mais nesse sentido. Ou não? Essa questão, né, da gente analisar, né, vários enunciados, tem até muita relação com a questão do ordenamento jurídico, né? As normas, elas não existem de forma isolada, né? A gente tem que integrar elas, né, assim, considerar elas como no contexto, né, como um todo, uma coisa unitária. Exatamente isso que a gente vai ver no finalzinho da próxima aula. O ordenamento jurídico, a importância da interação entre as várias normas jurídicas do ordenamento. Põe, Zé. Professor, em relação aí ao caso do estupro culposo, eu tive dando uma talvez até de juiz. Eu vi a moça descendo as escadas e o suposto agressor a uma distância dela. E foi dito que a moça havia ingerido alguma coisa, mas o exame não comprovou, né? Aí eu pensei, se a moça também, ela era virgem. E a primeira cópula carnal, de quem é virgem, ela, em relação à mulher, é cerca de verter um pouco menos, um pouco mais do que uma colherzinha de chá de sangue, né? Aí eu quero me perguntar, será que não foi por essa razão que foi identificada essa questão, né, do estupro? E outra, não estou defendendo o camarada, né? Não, só está no direito aqui, debatendo alguma coisa nessa linha. Mas
o advogado, por outro lado, o advogado da acusação, foi muito imprudente no linguajar dele. Não, ele extrapolou uma coisa que, na verdade, né, ele realmente merece até uma censura. Então, é um caso a se analisar ali o futuro, porque com essas leis aí que beneficiam realmente muitas mulheres, aí muita gente quer se apropriar da lei para, às vezes, cometer alguma coisa que a lei proíbe, mas ele se vê um tanto até acobertado. Eu não entendi, assim, a sua conclusão é que as leis protegem as mulheres, as pessoas, assim, os agressores se veem à vontade para descumprir essas leis? Não entendi. Na verdade, o que eu quero me referir é que há muitos direitos e que muitas vezes, né, as pessoas, por ter esse direito, eles extrapolam algum limite. Por exemplo, fico numa situação difícil em muitas aulas aqui, não no caso a sua, não, de maneira nenhuma. Eu sou evangélico. E nós temos um padrão moral que, não obstante muita gente não ter, mas muita gente tem. Aí fala-se muito em questão política. Aí vieram uma vez, numa sala de aula, chamaram os pastores tudo de ladrão. Aí eu tive que me manifestar, porque eu fui pastor cerca de 20 anos da Assembleia de Deus. Hoje não estou podendo mais por causa do problema também de saúde, mas nunca tirei um centavo da igreja, portanto não sou ladrão. Mas isso foi um debate na sala, infelizmente, e aconteceu. Dentre outras coisas que surgem, né? É verdade. E no mundo universitário, misericórdia, é muita coisa, para mim, no sentido mais moral, que realmente foge toda e qualquer circunstância de uma moralidade como essa que o direito nos traz, né? Agora, como a sanção da moral é na consciência e ela não é exteriorizada, aí muita gente aproveita. É um tema muito, assim, vai dar umas 3 horas só a gente debatendo isso, né? As leis de proteção às mulheres, a questão desse caso em si, e aí eu chamo a atenção para uma questão, pessoal. Vocês vão se deparar durante toda a sua vida estudantil e profissional com vários casos de grande repercussão na mídia. Tenham cuidado ao comentar esses casos, porque muitas vezes a gente faz comentários sobre reportagens que, às vezes, não se debruçam sobre as provas ou o processo. Então, realmente, hoje a gente tem uma facilidade maior. Apesar desse processo especificamente ter corrido em segredo de justiça, foram publicados, né, alguns trechos da audiência, algumas peças, e é sobre essas peças e esses trechos da audiência que a gente está fazendo o julgamento. Mas um processo criminal, principalmente, ele é muito rico. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para fazer a análise e depois não cometer injustiça, certo? A Alisson ia falar alguma coisa. Bem rápido, professor. Nisso que a gente viu da formulação da norma jurídica, dividida em preceito primário e secundário, isso é somente para o direito penal, é? Não, alguns... se a gente imaginar o preceito primário como aquele que incorpora o modal deontic e o secundário que prevê a sanção, em todo o sistema jurídico existe essa previsão, né? Inclusive os exemplos daqui, né, que foram do Código Civil e a gente conseguiu extrair uma sanção. Exatamente, né? Sim, do imóvel, né? Exato. Então, a gente tem, no caso aí, são vários enunciados normativos, né? Beleza. Obrigado. Algo mais? Obrigado, Marina. Alguma outra? Algum outro questionamento sobre esse ponto?
Não, professor. Bom. Então, vamos lá prosseguir. Em relação a essa formulação lógica, né? Então, primeiro, vamos deixar bem clara essa distinção entre o enunciado normativo, que é o texto, e a norma jurídica, certo? A norma, portanto, nesse caso, a gente já resolveu esse problema. Vamos voltar ao nosso amigo Kelsen, né? Dentro da temática da formulação lógica, Kelsen fazia uma distinção que é necessário que a gente reproduza aqui. Dentro daquela perspectiva de Kelsen, de fazer a distinção entre a ciência do direito e o direito, que é uma confusão que a gente muito frequentemente faz, certo? Kelsen vai também prever o que ele chamou de proposição jurídica, né, para caracterizar essa proposição jurídica justamente com a descrição daquilo que a ciência elabora a partir da norma jurídica, certo? E a norma jurídica justamente vai caracterizar o direito em si. A proposição jurídica, portanto, é uma descrição e a norma jurídica é uma obrigação, é algo que pertence ao reino do dever ser. Proposição jurídica, ser. Norma jurídica, dever ser. Certo? Então, vamos formular um exemplo dentro daquela própria ideia aqui do Código Penal, certo? Artigo 121 que vocês estão vendo aí. Eu tenho lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Qual é a norma jurídica? Nesse caso, segundo Hans Kelsen, é proibido matar alguém sob pena de reclusão de 6 a 20 anos. Essa é a norma jurídica. E qual seria a proposição jurídica? Uma descrição. Seria mais ou menos assim. Se alguém matar uma outra pessoa, ela vai se sujeitar à sanção de reclusão de 6 a 20 anos. Entende? Aí vocês vão dizer, professor, mas é a mesma coisa. É somente, assim, eu faço uma proposta linguística diversa, mas o resultado é o mesmo. O que é que vocês responderiam a pessoa que provocasse com essa pergunta? É diferente, né? A questão, primeiro, a questão dos modais deônticos, que a gente já tem na norma jurídica, né? A questão do é proibido. E no outro a gente está imaginando meio que uma suposição da consequência de alguém não cumprir aquele modal deôntico, que é a norma. Eu vejo Perfeito. Assim. Perfeito. Agora, a gente viu assim, uma norma mais simples, né? Mas vamos supor que a gente esteja tratando o enunciado que foi mencionado por José aqui. Esse caso de diminuição da pena do parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O cientista do direito, ele vai analisar, por exemplo, o que é que ele pode considerar motivo de relevante valor social ou moral, certo? Lembrando que, para Kelsen, essa indicação não era vinculativa. Ele tem a obrigação, como cientista, de dizer todas as possibilidades comunicativas dentro desse discurso, dentro desse texto normativo, para que aquele que é autorizado pelo sistema jurídico, que é o juiz ou o legislador, faça a opção política, certo? Mas a atividade do cientista é descritiva e não prescritiva, certo? Então, é nesse sentido que ele vai fazer essa distinção. Está bem compreendido? A diferença entre proposição jurídica e norma jurídica para Hans Kelsen? Tranquilo? Sim. Vamos agora a uma outra formulação
muito importante. Professor, Pois não. eu fiquei com uma dúvida. Então, Oi. no caso, nessa proposição, teria que ser dado todas as alternativas que caberiam e a norma jurídica seria extrair uma dessas para ser usado, é isso? Perfeito, Fernanda. Para Kelsen, o cientista, ele analisaria o texto normativo e poderia propor diversas possibilidades de escolha para quem, no final das contas, vai aplicar a lei no caso concreto e, portanto, vai formular a norma jurídica concreta. Certo? E o cientista não poderia fazer uma opção dentre as possibilidades daquela mais correta, que ele considerasse mais correta. Ele poderia reputar, ele poderia chegar à conclusão do que seria mais correto de acordo com o seu pensamento, mas ele podia, como cientista, impor essa ideia para outras pessoas, certo? Então é o caso, por exemplo, de José até fala, né, que o evangélico, vamos supor, ele pode ter uma maior resistência a aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu tenho, portanto, eu tenho a compreensão do que é correto ou incorreto para mim, mas como cientista eu tenho que dizer todas as possibilidades. E dentro do sistema jurídico atual, eu vou ter que dizer que é possível casar homem com homem, mulher com mulher, né? Homem com mulher. Então, até se fala de homens com mulheres, homens entre si, então há o poliamor, né, que estão falando, mas o cientista ele precisa enunciar essas possibilidades comunicativas, sem fazer a opção por uma delas. Isso segundo Hans Kelsen, certo? Que obviamente não falou de casamento, o casamento que eu uso, todos os exemplos que a que me referi. Eu estou falando da ideia, entende, pessoal? Bom, tá compreendido? Tá esclarecido? Tá sim, professor. Obrigada. Por nada. Agora, a gente vai falar sobre uma outra formulação também muito importante, que é a de Robert Alex. Vocês vão escutar muito de Alex, principalmente quanto à distinção que ele traçou entre regra e princípio. O que se imaginava anteriormente, pessoal? Principalmente no âmbito do direito constitucional. A Constituição é uma série de mandamentos do mundo ideal, né? Mas não tem força normativa, não tem obrigatoriedade. Quando a Constituição diz lá que todo mundo tem direito ao salário mínimo, que deve atender às demandas de cada trabalhador para custear morada, lazer, saúde, educação, transporte, etc. Aquilo ali é um mundo ideal que a Constituição pretende construir, mas não leva aquilo a sério, não. É só uma forma de formular boas intenções para o futuro. Aí veio o Conrad Hess e disse, não é bem assim, não. A Constituição tem sim uma força normativa. E é papel do político implementar essa força. Ele está vinculado a essa força normativa. A Constituição, portanto, não é uma simples folha de papel, né, como a gente já viu lá na formulação da crítica de Fernando Assad, certo? Aí a gente começou a olhar para os princípios, porque a Constituição ela é principiológica, ela tem muitos princípios, até pela sua própria natureza. Ela não pode trazer em miudezas todos os comportamentos vedados, permitidos ou obrigatórios. Então, ela enuncia princípios. Vamos lá, os princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, né, publicidade, eficiência.
Tem lá tudo, mas não tem a definição do que vem a ser cada um deles, ou todas as implicações decorrentes da aplicação desses princípios. Mas aí, Roberto Alex disse, olha, tanto as regras jurídicas como os princípios jurídicos são igualmente normas jurídicas. Existe apenas uma distinção, vamos dizer assim, na utilização dessas duas espécies normativas. Então, quando vocês virem, por exemplo, alguém falar, eu quero saber a distinção entre norma e regra. Não tem distinção. Na verdade, regra é uma norma. Como princípio é uma norma. São espécies do mesmo gênero, norma jurídica. Certo? E como é que Alex fez essa distinção, pessoal? Bom, ele diz o seguinte, que regra é um mandado de definição. Então, geralmente se caracteriza assim, pelo que ele chama do sim ou não, né? Então, quando eu tenho lá um prazo o prazo de apelação é de 15 dias. Aí, não, mas eu posso entender que o prazo de apelação é de 20 dias? Não pode. O prazo de apelação é de até 15 dias. Você tem 15 dias para apelar de uma decisão judicial, certo? De uma sentença. Ou seja, se você tiver uma outra norma jurídica que se contrapuser a essa, então vamos lá, está previsto lá no Código de Processo Civil prazo de apelação de 15 dias. Vem uma lei posterior da mesma hierarquia do Código de Processo Civil, diz que o prazo para apelar é de 16 dias. Eu posso combinar essas duas de forma a utilizar as duas como válidas? Não. Eu vou ter que optar por uma delas. É o sim ou não. Entende? É o tudo ou nada. Não tem como, diante de uma antinomia, você aproveitar as duas normas jurídicas. Essa é a característica da regra. Portanto, ela tem que ser atendida de forma ampla, de forma plena, certo? Diferentemente das regras, nós temos os princípios. E aí, nos princípios, eu não tenho um mandado de definição, mas um mandado de otimização. Ou seja, de tornar ótima a sua utilização, de tornar a sua utilização a mais completa possível. Eu tenho, por exemplo, princípios que se colidem dentro de um sistema jurídico, de um sistema constitucional. Por exemplo, eu tenho um princípio lá que determina a preservação da privacidade e da intimidade, certo? Então, eu não posso ser atingido nesse particular. Por outro lado, eu tenho também um mandamento que determina que as pessoas possam expressar o seu pensamento. Vejam que existe a possibilidade de esses dois princípios se chocarem. Quando eu falo de uma outra pessoa, da intimidade, ou de coisas da privacidade daquela outra pessoa, o que é que vai prevalecer? Eu posso falar da intimidade do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito? Em que medida isso não atenta contra a sua intimidade? Mas se eu proibir essa expressão, isso também não vai atentar contra a própria liberdade de expressão garantida constitucionalmente? Então, nesses casos, Alex, ele propõe que os princípios, eles utilizem as duas normas, os dois enunciados, e façam uma composição. Vez por outra, um vai prevalecer sobre o outro, mas isso vai depender das circunstâncias do caso concreto, né? E ele propõe, inclusive, uma utilização muito bem elaborada de como é que se dá esse sopesamento do que vai prevalecer no caso concreto, certo? A partir da adequação, necessidade ou proporcionalidade em sentido estrito, certo? Que é uma coisa que vocês vão ver de forma mais detalhada quando tratarem de direito constitucional, principalmente, certo? Mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês é essa distinção entre regras e princípios que foi proposta por Roberto Alex. Tranquilo? Entendido bem?
E aí a gente chega, Sim. finalmente, à formulação do professor Friedrich Miller. O professor Friedrich Miller vai fazer uma outra construção, que aí ele utiliza as expressões programa da norma, que é justamente o conjunto de elementos linguísticos da norma jurídica, o que a gente chamou até agora de enunciado normativo, por exemplo, né? Que seria nada mais nada menos do que o texto. E o âmbito da norma, que seriam os elementos não linguísticos, aqueles que não estão previstos no texto, mas são extraídos da realidade social. Eu sempre utilizo essa metáfora, é como se o programa da norma, a norma jurídica, fosse um grande iceberg. E a gente visse lá no cume, né, aquela partezinha que fica exposta além do nível do mar, ali seria o programa da norma, né, aquilo que é visível, o texto em si. Mas eu tenho todo um elemento escondido sob esse nível do mar, que constitui efetivamente aquilo que talvez haja de mais importante na norma jurídica, que são os elementos da realidade social. Vamos trazer aqui um exemplo, ainda voltando àquela situação lá, do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que foi lembrado por José, né? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, o que seria o programa da norma? Essas palavrinhas aqui que a gente lê. Crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Só que é o âmbito da norma que vai dizer exatamente o que vem a ser relevante, o que vem a ser valor social e o que vem a ser valor moral. Entende? A lei, o Código Penal não diz isso, não. O texto não define o que vem a ser relevante ou valor social ou valor moral, não. É no âmbito da norma que a gente vai colher esses elementos. Entende? Então, toda vez que vocês olharem para um texto e alguém disser, olha, aqui está a norma jurídica, vocês não, aqui está o texto da norma, ou, para utilizar a nomenclatura do professor Friedrich Miller, aqui está o programa da norma. Eu preciso ir mais além para ter uma compreensão da norma como algo mais completo, algo mais complexo. Certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Alguma dúvida? Professor, Bom, oi, pois não. voltando no que o senhor falou do Robert Alex. Às vezes eu me apego muito aos conceitos, é uma coisa meio matemática mesmo. Mas é bom, isso disse é um atributo positivo. é coisa de engenheiro, né? Você disse que era a distinção entre regra e princípios. Regra Sim. e princípio. Ambos são normas jurídicas. São espécies normativas. Exatamente, são normas jurídicas. São normas jurídicas, são espécies normativas. Certo. E ambas compõem Eita, desculpa, eu fugi aqui. Ambas, tanto as regras como os princípios, compõem as leis. As regras são leis, os princípios não são leis, né? Não. Regras e princípios podem estar contidos nas leis. Lei é só o invólucro, né? É só a forma com que as normas jurídicas são apresentadas. As normas jurídicas são apresentadas a partir da lei, a partir da Constituição, a partir de decreto, a partir de portaria, a partir de decisão judicial, né? Então, todos esses são invólucros, né? São as chamadas fontes formais do direito, como a gente viu nas aulas anteriores. Certo. Tá, beleza. Eu estava tentando igualar regra com lei, mas não. Não. Foi a primeira distinção que a gente fez. A lei, ela pode trazer regras e princípios, certo? Mas ela não se confunde com regra, nem com princípio tampouco. É só um invólucro, certo? Beleza. Tranquilo, pessoal? Bom, então na próxima aula, eu vou concluir aqui, certo?